As cartas de Franz Kafka. Capítulo 7. De Franz para Hugo. Praga, outubro de 1911. Meu caro, você pede que eu escreva sobre meus autores. Com este pedido, você preenche de forma direta e bela os meus mais calorosos desejos. Quero escrever-lhes sobre eles, pois estão perto demais de mim para que eu possa deixar de pensar neles. Ontem representaram no Café Savoia a peça Estrelas da Meia-Noite. A ação gira em torno da prática de seduction, ou seja, a atuação de casamenteiros. A peça é bastante realista, isto se pudermos considerar como realista o teatro judaico, pois aqui a realidade tem um segundo e um plano de cada frase dita significa algo e algo mais. Foi a jovem Pipes quem representou a noiva. Não tinha a senhora Cisic e nem o casal Kleck. Lindo foi o noivo, um jovem triste de rosto pálido, com suaves peixes pendurados ao longo de suas bochechas. Seus braços pareciam longos demais em relação ao seu corpo magro, encurvado e com o peito cavado. E como se não soubesse o que fazer com eles, cruzava-os ora atrás, ora para frente. Estalava os dedos, beliscava as abas de seu casaco, não deixavam de ter momentos cômicos, como quando surgiu uma confusão no meio ao palco, e esta confusão entre rapazes do Quebec Show, e o cenário quase desabou, quando ficando suspenso apenas no ombro direito de Loeb, que representava na peça o papel de severo pai da noiva. Ouvi risos nas laterais. Virei a cabeça. Junto a uma das mesinhas sentaram-se duas balconistas, com os seus respectivos acompanhantes. Elas deviam ter entrado durante o espetáculo, pois não as viam antes do início. Após alguns momentos, divertidas e excitadas com os que passavam no palco, afastaram-se ruidosamente as cadeiras, passaram do meu lado e ocuparam a mesinha em frente. Pude observá-las bem. Aliás, o seu comportamento não tinha este propósito. Chamar a atenção, rostos chatos, comuns, o corpo de uma era maciço, ossudo e coberto com um vestido de um tecido laranja horrendo. A outra, de físico ligeiramente menor, estava sentada de modo desleixado, cruzando as pernas e mostrando as coxas, bem feitas, apertadas nas meias beges. Fiquei observando a sua boca. Quando ela ria abertamente, seu interior era úmido e preenchido até as bordas com os dentes. Mas quando ela a fechava, adquiria a forma na entrada da toca de uma fera. Seus olhos brilhavam, mas quando de repente olhou diretamente para mim, ficou evidente que eles também lembravam o aceso e escuro para os dois canais úmidos. Sua pele parecia ser muito limpa e fresca, mas, logo que notei isto, lembrei-me imediatamente de um sonho que tive algumas noites antes. Eu me esquecera dele por completo, e só a visão desta moça o trouxe novamente à tona. Neste sonho, eu estava no bordel, passando de um quarto para o outro. Cheguei a um cômodo que não tinha uma das paredes. No seu lugar, havia um vão, no qual eu teria caído, e se não tivesse sido retido por uma jovem deitada no chão, com a cabeça pendurada dentro deste buraco negro. Deitei-me sobre ela, com um suspiro surdo, como um animal cansado e sedento, e comecei a apertar seus seios e acariciar suas coxas. Ao mesmo tempo, senti um grande prazer e espanto por não ter que pagar por isto. A mulher levantou a cabeça e pude ver seu rosto, liso e imaculado, com os lábios entreabertos. Neste momento, a mulher apontou para os seus ombros, que, para meu espanto e medo, estavam cobertos de placas vermelhas, com bordas esbranquiçadas. Pude notar que então
que não estava toda coberta por estas manchas, e nas minhas mãos, que a tocavam, apareceram partículas vermelhas, como migalhas de um lacre quebrado. Senti com toda a força o horror desta cena e acordei. Agora, quando a barulhenta jovem ao meu lado acalmou-se, talvez até por causa dos meus olhares de reprovação, pude notar que em seu pescoço também estava coberto com pequenas manchas vermelhas. Senti uma onda de ansiedade e de enjoo. Virei a cabeça e com grande esforço concentrei-me na ação da peça. Foi justamente quando a jovem e o noivo iniciavam a sua canção sobre a pura rosa Sharon, erguendo para os céus as suas mãos bem cuidadas e alvas e pedindo a felicidade de poder estar perto da amada. Neste momento, a noiva surgiu do lado do palco e passou perto dele de tal forma que os espectadores puderam perceber que ela era apenas uma miragem, a imagem desejada e não uma pessoa real. Isso foi conseguido por meio dos gestos ondulantes dos braços da jovem, do seu rosto ligeiramente erguido e dos seus olhos fixos, como se estivesse vendo a imagem inteira do amado. E assim, pisando levemente na ponta dos dedos, ela sumiu na outra extremidade do palco. A mistura do saudoso canto do noivo, do vestido branco da jovem, com a fluidez dos movimentos e dos ritmos, fez com que eu fosse dominado por uma forte emoção. Não olhava mais para os balconistas, que de resto se acalmaram. Senti às minhas costas a presença de espectadores emocionados com o canto. E os garçons, e até mesmo o porteiro, estavam parados na porta, escutando, embevecidos. Terminando o espetáculo, Loewe apareceu no palco e despediu-se de nós como sempre. Caros convivas, agradeço em nome de todos por sua presença e convido sinceramente para o espetáculo de amanhã, no qual a sua obra-prima será representada em tom mundial, com a participação dos artistas de fama internacional. Fomos deixados à plateia lentamente e sem vontade, porque embora o espetáculo houvesse sido longo, gostaríamos de ter tido ainda mais emoções. Depois, bem mais tarde, fui andando com Loewe e os Pipers até o hotel. Loewe estava com dor de cabeça. Costumava ter esses ataques a ponto de alguns tempos e ocasiões, andando em plena rua, ter que se apoiar na parede fria de algum edifício para não cair. Nesta ocasião, o ataque não foi tão forte, mas atormentou-o a noite inteira. Tive vontade de cair de joelhos diante da força de sua arte, de representar. Nenhum de seus espectadores poderia descobrir, no austero pai da noiva, um ser atormentado por uma forte dor física. Somente eu, conhecendo-o melhor agora, pude sentir nas sobrancelhas franzidas demais, nos surdos tons da sua canção principal, a sua crescente agonia. Não quis comentar diante dele a atuação dos atores, porque tinha a sensação de que todo o seu sorrisinho seria falso. No entanto, não pude resistir a uma cena e comentei a Loewe. Era a cena em que Loewe puxava uma melodia de palavras, contando-as nos dedos, como se estivesse percorrendo registros sequenciais, quando a cadência de sinagoga do seu discurso lembrava as vozes dos antigos profetas. Os atores se reuniram no quarto do hotel, os Sísicos, os Clanges, os Pipes. Senti-me a um canto onde a porta interna estava coberta por uma passada cortina, o mais longe possível da senhora Sísic, para que ninguém notasse como eu a desejava perto dela. A senhora Gleck observava-me com atenção. Chegou a fazer uma observação, aparentemente inocente, a meu respeito,
na qual somente eu pude notar o seu vivo interesse pela minha relação com a Sra. Cisic. Loeb implicava com a Sra. Cisic, chamando-a de socialista, supostamente devido à sua admiração pela produção literária de Ed Lester, redator do jornal judaico socialista em Londres. Ed Lester é o maior escritor judeu, afirmava a Sra. Cisic. Ele é sublime, os seus poemas são sublimes. Quem conhece o Ed Lester? Perguntava Loeb. Todo mundo conhece. O Rosenfeld, eis um grande escritor judeu. Por que estamos discutindo isto? De qualquer modo, não chegaremos a um acordo, constatou a Sra. Cisic. E por que deveríamos chegar a um acordo? Finalizou Loeb, afastando-se e deixando a Sra. Cisic com a mão apertando o peito. O seu estado de espírito polêmico poderia significar que a dor da cabeça diminuíra. Poderia ser efeito da morfina, que ele usava há muito tempo. Sentia sua acessibilidade exagerada e temia provocá-lo, com palavras ou com um olhar demasiadamente direto. Pouco depois ele saiu e logo em seguida a Sra. Klegger foi atrás dele. E ficamos somente 5 no quarto. Levantei-me e aproximei-me da Sra. Cisic. Ela indicou-me um lugar ao seu lado e eu me sentei com uma ansiedade pouco natural, como se estivesse com medo de ser descartado em poucos minutos. A mão esquerda da Sra. Cisic descansava suavemente sobre o braço da poltrona e a outra mão estava sobre os joelhos, com os dedos ligeiramente dobrados, parecendo que alguns minutos antes elas seguravam um novelo de lã que acabara de cair e rolar pelo chão. Amanhã eu vou representar Salomé, disse. Você ouvirá, doutor? Olhava-me atentamente e as duas últimas palavras ficaram como se penduradas nos seus lábios. Senti que ao dizer isto, ela se aproximou muito mais de mim do que em qualquer ocasião anterior. Talvez ela nem se tenha dado conta disto, simplesmente se deixando levar pelo ambiente, sem medir as consequências. Não respondi, olhando fixamente para os imperceptíveis movimentos de suas mãos. Ela, por sua vez, deu a mínima atenção ao meu silêncio e continuou a falar. Contou-me que estava envolvendo um papel de Salomé, uma jovem cercada de espíritos. Quando as luzes se apagam, ela olha para a pequena lâmpada sobre a porta e imagina o que aconteceria se Salomé sentisse uns dedos acariciando a sua face. Neste ponto, a Sra. Cisic ergueu lentamente o braço direito e passou a mão junto a seu rosto, mas sem tocá-lo. Sei que agora os anjos e os demônios estão junto de mim, disse. Não ouço mais nada do que acontece ao meu redor. Permaneci calado, pois tive a nítida impressão de que eu também estava mergulhando no mundo mágico, onde os vivos frequentavam os mortos e o tempo flui por córrego de luz escura.